Nesse vídeo, nós vamos resolver uma questão de análise combinatória, que é um dos temas que sempre aparecem no Enem. Meu nome é Igor e esse é o canal do Prático. Vamos lá. Para você entender um pouco de análise combinatória, eu vou apresentar aqui quais são as principais ferramentas que estão aparecendo na prova do Enem e nos demais vestibulares. São essas daqui, ó. Princípio fundamental da contagem, a permutação, o arranjo e a combinação. Cada uma tem a sua maneira de ser utilizada, o momento certo, a situação correta de ser utilizada e também as fórmulas, né? As fórmulas e as formas, né? Que pertencem a cada um individualmente. Mas vamos lá, vamos identificar qual dessas ferramentas nós vamos precisar utilizar para resolver essa questão corretamente e vamos entender do que é que ela trata aqui. Vamos lá. Quem quiser pausar o vídeo e tentar resolver a questão, sinta-se à vontade, tá bom? Essa questão número 139, acredito que da prova azul, ela fala o seguinte, que tem uma pessoa que vai fazer uma fantasia e ela vai precisar para essa fantasia de 2 tipos de tecidos e de 5 tipos de pedras, tá certo? E no total, ela tem à sua disposição 6 tecidos e 15 pedras diferentes, ok? No comando da questão aqui embaixo, ela diz o seguinte: a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Então, vê bem, o que ela quer é apenas a quantidade de fantasias e você tem que saber a expressão que representa essa quantidade, tá? Vamos entender como é que a gente vai chegar nessa expressão daqui que tem alguns símbolos de fatorial. Então, se tem fatorial, basicamente vai ficar na própria fórmula da ferramenta que a gente escolheu, tá? Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai se perguntar, a posição importa, ou seja, a ordem dos elementos importa. Por exemplo, se primeiro viesse uma pedra vermelha e depois viesse uma pedra verde, então isso aqui ia importar, ou se viesse a pedra verde primeiro e depois a vermelha, tanto faz, tá certo? Então, pensa, nessa situação daqui, a ordem, ela vai importar? Não. Por quê? Porque você pode organizar numa fantasia, tá? Sei lá, quantas são as maneiras distintas aí entre as pedras e os tecidos, não tem ordem. Basicamente você só vai compor ali a peça da fantasia com esses elementos. Então a ordem não importa. Então se a ordem não importa, você vai utilizar a combinação, tá certo? E o que a combinação traz pra gente? Ela traz essa fórmula daqui, ó, combinação de n elementos, é o total de elementos, tomados em p posições, é igual a n é o número, tá? Fatorial, sobre p fatorial, vezes n menos p fatorial, tá certo? Então, a gente vai utilizar essa fórmula daqui para poder criar essas expressõezinhas daqui. Então, vamos lá. Dá para ver que já tem alguma semelhança. Então, vamos só utilizar aqui os elementos da questão, né? Os valores numéricos. Aqui você tem uma combinação de n é o total de elementos, tá? Então, vamos fazer o primeiro para tecidos, certo? Então, são 2 tipos de tecidos. Então, você vai ter o quê? É como se a fantasia fosse assim, ó. Aqui tem 2 tipos de tecidos e aqui tem 5 tipos de pedras. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui são os tecidos, isso aqui são as pedras, tá certo? Então o total de tecidos que você tem disponível para compor essas 2 posições que você vai colocar são 6. Então 6 tecidos em 2 posições, certo? E o total de pedras que você tem são 15. Então são 15 pedras em quantas posições? Em 5 posições, tá? E o que é que a gente vai fazer depois? Ó, quando a gente está fazendo uma multiplicação com elementos distintos, basta você multiplicar tanto aqui tecidos por pedras. A ordem não importa, tá? Poderia ser pedra primeiro, tecido depois, como eu falei, a gente já viu isso. E você vai obter o resultado
do total de possibilidades, ou a quantidade de fantasias com materiais diferentes que vão poder ser produzidas. Tá? Então a gente vai calcular aqui a combinação de 6 a 2 e de 15 a 5. E a gente vai descobrir qual é o total de fantasias. Ó, jogando na fórmula, a gente vai ter basicamente isso daqui, ó, combinação de 6 a 2. Quem é 6? 6 é como se fosse o n, dá para perceber aqui. Então vai ser 6 fatorial sobre a p. Quem é p? P é 2, então vai ficar aqui 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Ok? Aqui está multiplicando aqui 15, que é o n da quantidade de pedras, 15 fatorial, que é o total de pedras que eu posso ter, sobre 5, que é o número de posições, fatorial, vezes 15 menos 5, fatorial. Quando eu resolvo apenas essa partezinha aqui dos parênteses, ó, eu já vou chegar mais próximo do que eu tenho aqui nas minhas alternativas. Então vai ficar como? Vai ficar assim. Vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2, 3 fatorial. 6 menos 2, 3 foi louco. 6 menos 2, 4. Certo? 4 fatorial. Vezes 15 fatorial. Vai ficar aqui 15 fatorial sobre 5 fatorial vezes, aqui tem 15 menos 5, né? Então vai ficar aqui 5 fatorial vezes 10 fatorial, tá certo? Se você observar aqui, nessa ordem, né? Exatamente nessa ordem daqui, 5 fatorial e 10 fatorial e 2 fatorial e 4 fatorial, não tem nenhuma alternativa, certo? Mas basta a gente mudar a ordem. Por quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, você teria o quê? 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. E aqui o 15 fatorial sobre 10 fatorial vezes 5 fatorial. E essa formação aqui da expressão está disponível na letra A, certo? Que é o gabarito da gente. Beleza? Questão simples, porém trabalhosa. Você precisaria saber aí da teoria de análise combinatória para poder juntar os elementos do texto, tá bom? Foi isso por hoje essa questão e até a próxima.